Então, bom dia a todos. É mais uma Santa Ceia, amém? E se estamos fazendo a Santa Ceia, trazendo à memória tudo aquilo que Ele fez, mas também lembrando que se ainda estamos fazendo é porque Ele não voltou ainda. Mas Ele virá. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Então, nós vamos ver algumas coisas hoje pela manhã. Eu ainda estou viajando. Nós vamos ver algumas coisas hoje pela manhã. O tema é o espírito de Elias. E a gente vai ver algumas coisas que estão lá em Malaquias 4, 5 e 6. E a gente vai traçar uma linha de raciocínio. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não conversa. Beleza? Até porque vai ser bem rapidinho, mas eu preciso que você preste atenção, porque senão você vai ficar viajando. Coloca na tela, por favor, Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. Na versão ARA mesmo, pode ser qualquer uma delas, mas eu gosto da ARA, que é mais ou menos a minha. Mas quase todas as versões dizem a mesma coisa. Porque na realidade a ideia muda só algumas palavras, algumas expressões, mas a ideia é a mesma. Ok? Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6. É engraçado que... Engraçado não, né? Porque na realidade foi Deus que inspirou a escrita das Escrituras, a escrita da Palavra de Deus, da Bíblia. E o interessante é que Ele organizou as coisas como Ele quis, né? E aí, num dado momento da história, aprove a Deus que esse versículo tivesse no final do Velho Testamento e é o anúncio do Novo Testamento, na realidade, né? Depois dele vem o livro de Mateus e aí tem os outros. Mas o texto diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Até aí tudo bem? Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado em nome de Jesus, por teu Espírito que nos ensina todas as coisas. Eu te dou graças, Pai, por tua palavra, que é viva e ela é eficaz, e ela produz em nós o resultado desejado. Te damos graça, Pai, porque a tua palavra nos ensina que ela própria foi deixada para nós, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos te conhecer um pouco, para que nós possamos fazer grandes proezas, milagres, prodígios e maravilhas. Te damos graça, porque nós cresceremos, amadureceremos, mas o mais importante, nós iremos converter outras pessoas, nós iremos falar para outras pessoas, nós iremos levar a salvação para outras pessoas. Obrigado, obrigado. Prega para nós hoje pela manhã, em nome de Jesus. Então, vamos ler de novo o texto, versículo 5, aí a gente vai começar a falar. Versículo 5: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos corações dos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por último, eu vou explicar essa última parte do versículo. Então, eu me perguntando às vezes, eu lendo um pouco, eu pesquisando um pouco, eu fiquei pensando, no Velho Testamento nós encontramos vários homens de Deus, vários profetas, vários reis, profetas, sacerdotes, e cada um tem a sua particularidade. Davi foi um grande homem, Daniel também, todos eles. Mas o interessante eu fiquei me perguntando, por que é que Deus diz, profeta Elias? Qual é a ideia dessa expressão que a gente vai ver daqui a pouquinho lá em Lucas? Isso ele falando a respeito de João. É como se Deus ele estivesse organizando as coisas e meio que tentando deixar para nós o que ele realmente espera da igreja. O que ele realmente espera para os últimos dias. E só para que você entenda algo a respeito dos últimos dias, eu vou falar agora para que você possa entender bem direitinho.
Coloca, por favor, a contagem dos dias. Contagem não é dos últimos dias. A frase seria contagem dos dias. 2 mais 2, mais 2, mais 1. Dá quanto? Hã? Para pensar, isso aqui não é uma regra, é só para você entender. Beleza? Eu tenho essas coisas às vezes, de vez em quando, eu viajo mesmo. Isso aqui é só para você entender. Quando você vai olhar as escrituras, você percebe que o número 7, ele acompanha Deus em muitas coisas, não é não? 7 cores do arco-íris e tal, aquela resenha todinha. Para pensar, na criação do mundo, quantos dias tinham lá? Ele produziu a terra, ele criou a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. De acordo com o calendário judaico, que conta de Adão até agora, nós estamos no ano 5.783. E ele começa em setembro, se eu não me engano. Virou agora no mês de setembro ele virou, era 5.782. Essa contagem dos anos de Israel, do calendário judaico, ela sofre uma defasagem de aproximadamente 200 anos, porque teve um evento histórico e não tem tempo de explicar aqui. Beleza? Mas então é 7.783 mais 200. Quanto falta para 6.000? Muito pouco. E aqui a gente não está traçando dias, nem hora. Está dando para você entender? É só para você entender que o retorno dele vai acontecer a qualquer momento. E se você pegar, irmãos, 6.000 anos da história da humanidade e dividir por 6, né? Os 2.000 primeiros anos, ou os 2 anos iniciais, foram de Adão até Abraão. Os 2 primeiros anos, primeiros dias, foram de Adão até Abraão. A segunda parte, que é o segundo dos 2 dias, né? Foi de Abraão até Jesus. 4.000 anos. O terceiro, a terceira parte, que é os últimos dias, nós estamos vivendo os 2 últimos dias, porque o último dia é o dia do Senhor, é o milênio. Esses 2 últimos dias aqui é a igreja, Jesus. Ele vem e estabelece uma nova geração de pessoas. E aí depois vem o dia do Senhor, que é o julgamento dele, aquela resenha todinha de escatologia, e a igreja vem para estabelecer o 7º dia, que é o milênio. Tirando o último dia, que é o dia do descanso, né, que é o milênio, por isso que nós estamos vivendo os últimos dias. Esses 2 dias que estamos vivendo, né, esses 2.000 anos da história da igreja na humanidade, é do que o profeta está falando aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias, e ele disse: eu enviarei o espírito do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes que Jesus venha para buscar a sua igreja, ele vai enviar o espírito de Elias. Para quê? Para converter os filhos aos pais e os pais aos filhos. A ideia é que o espírito seria enviado para fazer um reboliço. Para que você entenda, né? Não é que Deus vai enviar o próprio Elias, está dando para você entender? Elias, ele já veio, já cumpriu a passagem dele aqui na terra, e não é que ele vai voltar de novo. A expressão, tem uma expressãozinha que, não sei se você já usou, já ouviu ela, quando você diz assim: o espírito da coisa. A ideia do espírito da coisa, né? Você precisa entender o espírito da coisa. Já ouviu essa frase? O espírito da coisa é como se fosse a ideia original, o verdadeiro significado daquilo. E o que a Bíblia está nos dizendo é que nos últimos dias, nos 2.000 anos, está dando para você entender? Na era da igreja na terra, ele iria enviar o espírito de Elias. O Espírito Santo ia se mover da mesma forma que se moveu em Elias. Está dando para você entender?
O Espírito Santo ia começar a se mover da mesma forma que aconteceu com Elias. E por que com Elias? Porque Elias foi o único homem do Antigo Testamento, né? O único profeta do Antigo Testamento, que depois dele veio um que fez o dobro do que ele fez. Depois de Elias, veio Eliseu. Elias preparou o caminho para que outra pessoa pudesse vir depois dele e fazer o dobro de coisas que ele fez. A ideia dos últimos dias, o espírito de Elias, a ideia da mensagem dos últimos dias, desses 2000 anos da igreja na terra, é somente uma: fazer com que pessoas alcancem o objetivo. Talvez o maior legado de Elias tenha sido preparar o caminho para que Eliseu pudesse fazer o dobro dele. Lucas capítulo 1, versículo 13, por favor. Deu para entender a contagem dos dias? Deu para entender? Por isso que nós estamos nos últimos dias, nos 2000 anos que antecedem o milênio, porque esse não se conta, porque é o descanso. Lucas capítulo 1, versículo 13, isso é o anjo falando com Zacarias, antes de João. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração ela foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem te darás o nome de João. Versículo 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem tomará bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. 16. E converterá muitos dos seus filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E o 17. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, e os justos a habitar, para que o justo possa habitar para o Senhor, um povo preparado. Isso é o anjo falando, que João iria se mover no mesmo espírito de Elias. João Batista é a encarnação de Elias? De forma nenhuma, está dando para você entender? Uma vez que morre, acabou-se. Não é uma reencarnação. É que o Espírito Santo iria atuar em João Batista da mesma forma que o Espírito Santo atuou sobre João Batista, sobre o Elias. Por quê? Porque Deus disse que nos últimos dias ele iria fazer a mesma coisa que fez com João, com Elias. Vou enviar alguém que venha antes, para que quem venha depois dele possa fazer mais e mais rápido. Elias, João tinha o espírito do Elias porque ele preparou o caminho para que Jesus Cristo viesse. E Jesus Cristo fez muito mais do que o apóstolo, do que o próprio João. Só que o mais interessante é que Jesus também atua como se fosse no mesmo espírito do Elias. Ele prepara algo para que as pessoas que viessem depois dele pudessem fazer mais e mais rápido. E essa é a ideia dos últimos dias. Nós devemos entender de uma vez por todas que nós não estamos em concorrência com absolutamente ninguém. E a ideia dos últimos dias é simplesmente, irmãos, preparar pessoas para o arrependimento. A ideia tem que ser uma só e a mesma. Nós falamos a palavra e ela gera arrependimento nas pessoas. E quando essas pessoas se arrependerem, né, deixarem o pecado e vierem para a igreja, meu irmão, elas têm que ser cuidadas. Para quê? Para que elas possam crescer espiritualmente e produzir mais. Não tenha medo, nesses últimos dias, se pessoas que chegarem nessa igreja produzir mais e mais rápido que você. Porque, irmão, está se cumprindo o que diz as Escrituras. Nós não estamos aqui buscando cargo, título ou absolutamente nada. Nós estamos aqui simplesmente por conta das pessoas. Nós estamos aqui simplesmente, irmão, para mudar essa cidade.
Nós estamos aqui para levar a palavra nos 4 cantos dessa cidade. E quem sabe, Deus sabe o que é que vai acontecer, se no estado ou no país, não importa. Mas nós estamos aqui para levar a pregação dessa palavra. Mas para que quando as pessoas chegarem aqui, elas sejam bem cuidadas. Então Eliseu vem e faz algo muito maior do que ele. João Batista atua no espírito de Elias, pegou a visão, pegou a ideia da coisa, prepara o caminho, aí vem Jesus e faz algo muito maior do que ele. Aí Jesus vem na mesma ideia, irmãos, no mesmo pensamento, porque Deus não muda. Na mesma ideia, no mesmo pensamento, eu vou fazer algo. Pegar a carona no trabalho de alguém, mas eu vou fazer algo. Mas isso que eu fizer vai fazer com que as pessoas que venham depois de mim possam fazer algo maior. Nem o próprio Jesus, irmãos, está preocupado com o seu crescimento. Ele mesmo disse: se você crê em mim, como diz as Escrituras, você pode fazer as coisas que eu faço. E até outras maiores você pode fazer, porque na realidade eu vou para o Pai. Aí eu lhe pergunto, se o próprio Jesus não está aperreado com o seu crescimento, por que você se aperreia com o crescimento das outras pessoas? Isso não é o espírito de Elias, isso não é a ideia da coisa. Soberba não pode existir no nosso meio. E inveja muito menos. E se existe em você algum tipo de soberba ou inveja, são 2 sentimentos muito perigosos. Outro muito perigoso também é o espírito do coitadinho. Aquele que imagina que não é absolutamente nada nem ninguém. Aí o remédio para isso está onde? Está nas Escrituras. Lucas capítulo 7, versículo 28, se eu não me engano. Jesus falando a respeito de quem? De João Batista também. Já está aqui na tela? Lucas capítulo 7, versículo 28. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, o Batista. Por quê? Porque foi ele que anunciou a vinda de Jesus. Está dando para você entender? E o anjo disse, esse cara será grandiosíssimo, porque ele vai preparar o caminho para que o Senhor venha. E o mais interessante é o seguinte, irmão, a pregação de João Batista era a mesma pregação de Elias. Raça de víboras, arrepende-se, está chegado o reino de Deus. E essa vai ser uma das formas que nós iremos pregar nesses últimos dias, irmãos. Porque nem Elias, nem João Batista, muito menos Jesus, nenhum deles fraquejou na fé. E não deixou de falar a verdade quando ela precisava ser dita. Agora lembre-se, a Bíblia diz que bendita é a palavra quando ela é dita no seu tempo. Nós não iremos falar as coisas para machucar as pessoas ou para mostrar o nosso conhecimento. Porque às vezes, né, como eu sempre digo, uma pregação sua, irmãos, pode ser de uma forma extraordinária você calado. Porque seu silêncio fala mais do que uma pregação muitas vezes. Agora, se Deus guiar você, irmãos, para você falar uma palavra, essa palavra vai ser falada. E o amor constrange as pessoas, mas também, irmãos, o amor, ele coloca as coisas no seu devido lugar e fala a verdade. Sem querer machucar ninguém, sem querer magoar ninguém, sem querer se sobressair, mostrando que você sabe alguma coisa, porque na realidade o conhecimento está disponível para todo mundo. É só você abrir a Bíblia e ler, irmãos. O conhecimento está disponível para todo mundo. Então não seja arrogante com as pessoas. Fale a verdade se precisar ser dita com amor, como Jesus falou. Jesus chegou para a mulher samaritana e ele poderia ter dado um maior sermão, não é não? Mas ele falou a verdade, confrontou ela com amor. Sem gritar com ela, sem falar que ela não prestava. Só disse, realmente, esses maridos aí que você tem, nenhum deles é seu, não. Você já teve 5 maridos e esse que você está não é seu. Foi a verdade? Confrontou ela, mas gerou resultado. Porque a Bíblia diz, uma palavra, quando ela é dita no seu tempo, mesmo quando é uma palavra de confronto, produz o resultado. Então, o que é que nós precisamos? Fazer aquilo que a gente estava conversando. Eu estava conversando outro dia com a Patrícia, e isso vai ser realmente a chave dos últimos dias. A chave dos últimos dias, irmãos, vai ser a oração. A intimidade. Tanto Elias, quanto João, quanto Jesus, o apóstolo Paulo, todo mundo orava.
todo mundo tinha comunhão. E a ideia é a mesma, irmãos. Temos que orar mais, buscar mais comunhão para ser guiado por Deus. Procure para que nós possamos ser encontrados fiéis, irmãos, e também corajosos. Porque às vezes Deus vai precisar encontrar você fiel. Mas às vezes essa fidelidade que Ele vai lhe encontrar é sinônimo de coragem também. Como nenhum deles arredaram o pé. Nenhum deles negou a sua fé. Nenhum deles deixou de falar aquilo que a palavra de Deus é. Nenhum deles deixou de atestar com sinais, prodígios e maravilhas. E é isso que Deus espera de você. E nós estamos pregando e falando e dizendo sempre a mesma coisa. O fim está muito próximo, irmãos. E possa ser que esse grande avivamento que a gente espera, possa ser que ele já tenha começado. E você nem percebeu porque você não está orando. Possa ser que ele já tenha começado e você nem se apercebeu porque você não está se movendo nele. Por quê? Porque você está distraído com o Instagram, o WhatsApp, vendo a vida dos outros, preocupado em alguma coisa ou outra. Não se preocupe, irmãos. Vocês me amam ainda? Eu não estou nem gritando hoje, tá? Estou comportado hoje. E o remédio, né, eu estava lendo, né, o remédio para quem se acha incompetente, né, para quem se acha muito pequeno, é o que está nas Escrituras, Lucas 7, 28. E Jesus diz, Lucas capítulo 7, versículo 28, eis que eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha como Jesus buga a sua mente, não é não? Porque isso aqui é a mesma coisa que bugar a nossa mente. Não tem como entender. Mas se você não sabia, essa é a ideia dos últimos dias. Essa é a ideia do espírito de Elias. Fazer com que as pessoas sejam maiores do que nós. Sempre os que virão depois, irmãos, serão maiores do que os que antecederam eles. Vou dizer de novo para que você entenda. Sempre os que vieram depois serão maiores do que os que os antecederam. O importante, irmãos, é você entender que nós não estamos concorrendo com absolutamente ninguém. A gente só precisa, a gente que eu digo Deus, só precisa que você corra a sua carreira. E em nome de Jesus, deixe em paz a carreira do seu irmão. Deixa ele correr a carreira dele. Eu estou fazendo coisas maiores do que meu pai fez. E provavelmente a minha filha, se Jesus não voltar a tempo, fará coisas muito maiores do que eu. E a gente investe na vida dos adolescentes porque nós acreditamos que isso faz uma parte do nosso chamado, né, do meio de Patrícia. Investir e preparar adolescentes para que eles possam entrar na carreira de jovem e depois serem adultos. Mas que eles possam ir mais longe do que nós. Tu já imaginou, irmão, se nós pensássemos um sentimento egoísta, onde você só pensasse em você mesmo e você não se preocupasse com as outras pessoas? O reino de Deus seria limitado às suas atuações. Mas Deus é tão esperto, Deus é tão inteligente, que Ele organizou as coisas como se fosse um corpo. E Ele disse, é melhor que os membros sejam muitos. Sempre. Alô? Agora. Sempre a sua vida e o seu ministério vai estar atrelado a pessoas. Eu vou dizer de novo que, para você entender, de uma vez por todas, o seu chamado, a sua vida, os dons que você carrega, porque eles não são seus. Um amém só, pelo amor de Deus. Os dons não são seus, tá? Todos eles vêm de Deus, então nada é nosso, tudo é dele. Os dons que Ele lhe confiou, seu chamado, sua vida, sua carreira ministerial, sua estadia nesse planeta agora,
A ideia de Deus de ter preparado você, Ele separou você dentro da eternidade para que você vivesse esse tempo da história da eternidade. Mas isso é porque pessoas estão envolvidas. Sempre você vai ter que promover outras pessoas. Você não vai fazer pessoas para que você suba, porque isso é um pensamento pequeno, carnal, do mundo, da sua velha natureza. Você não pode usar pessoas para você aparecer, porque na realidade você já é luz. Vou dizer de novo, né? Você não precisa estar aparecendo em um forte não, porque você já é luz. Deu para entender? Entende aí, ó. Você já é luz. Mas a ideia é ajudar as pessoas. A ideia é promover o crescimento delas. Porque se você não sabia, hashtag fica a dica. Quando você promove o crescimento das outras pessoas, você cresce junto também. Porque quem planta, colhe. Porque na realidade você nem liga para isso. Acredito que não. Mas quando você promove o crescimento de outras pessoas, você está juntando tesouro nos céus. Mas você não está aperreado com isso, não é não? Claro que não. Porque você não faz as coisas simplesmente para ter alguma coisa em troca. Você faz porque você ama a Deus. E o coração dele pulsa por pessoas. O coração dele pulsa para outras pessoas. Vou falar uma frase que não precisa nem você entender o resto da pregação, sem desmerecer ela, não é não? Se você não sabia, você pode até pensar que você não precisa das pessoas. Mas a frase é essa: sem elas, você não é completo. Sem as pessoas, você não é completo. E o engraçado é que essa ideia, né, do espírito de Elias, ela vai se perseguindo por todo o Novo Testamento. Já parou para pensar nisso? João começa, né, a história do Novo Testamento se movendo pelo espírito de Elias, produzindo o crescimento de Jesus. Aí Jesus vem, se move pela mesma ideia do pensamento de Elias, que é a promoção de pessoas, que é trazer pessoas ao arrependimento, que é porque a ideia da palavra converter é simplesmente arrependimento, está entendendo? Os pais se arrependerão, os filhos também. A ideia é essa. A gente poderia falar outras coisas, mas a ideia que eu quero trazer é essa. A ideia do espírito de Elias é trazer, da atuação do comportamento, é trazer arrependimento para que as pessoas se projetem para o futuro. Trazer arrependimento para que as pessoas se organizem e vão para frente. Está dando para entender? E aí vem João, faz esse trabalho com Jesus, aí vem Jesus, faz esse trabalho com a igreja. E ele, para estabelecer pessoas, ele pega a escala 12 pessoas que você não escalaria. Aí Jesus vem, traz pessoas para perto dele, e escala pessoas que você não escalaria, trabalha com eles, faz eles crescerem, produzirem, e quando Jesus sobe que vem o Espírito Santo, eles fazem coisas que Jesus não fez. Lembra do que eu falei? Sempre os que vêm depois farão maiores e melhores do que os antecessores. Porque nós não estamos concorrendo, irmãos. A ideia realmente é o progresso. A ideia realmente é o crescimento. A ideia realmente é o desenvolvimento. E aí vem os apóstolos, irmãos, e começam a fazer um trabalho avassalador naquele mundo. Aí se converte um cara muito louco chamado Saulo, que você não traria para a igreja. Você ia querer ficar com ele somente na sua conexão, né? Porque se ele matar, mata só 10. Aí vem um louco, chamado Ananias, e se move pelo mesmo espírito, entendeu? E se move pelo mesmo espírito de Elias, que não tinha sua vida por preciosa. E aqui eu poderia fazer um monte de conjecturas, mas não tem tempo, né? Poderia brincar também, mas não fica para outro dia.
E vem o apóstolo, e vem Ananias e ele consegue entender a mensagem. Lembra do que eu falei? Sensibilidade para ouvir e coragem para fazer. Sensível, ouviu a voz de Deus com a diretriz correta. Só para ter certeza, ele disse, mas não é aquele que está matando? É esse mesmo. É para levar para qual conexão, Senhor? Para de Rosi ou para de Sandra? Para de Sandra, né? Eu ia falar um negócio agora, mas deixa, depois eu falo. Se matar não faz falta mesmo, não, mas... Eu ia falar, mas não falei, né? Aí, Ananias entende a mensagem, vai lá e faz alguma coisa. Irmãos, eu acho que foi a única vez que ele apareceu nas Escrituras. Ele não estava preocupado com o Instagram dele, se iria ter muitas ou poucas curtidas, ou se ele iria ser 1 milhão de seguidores. Ele se moveu no espírito de Elias, levou o arrependimento para uma pessoa, e essa pessoa se arrepende, muda de pensamento, muda de atitude, e se transforma num dos maiores nomes de toda a igreja primitiva. E Ananias não estava preocupado com o crescimento dele. Ele só queria que Paulo fizesse o que estava na vontade de Deus. E o mais interessante é que, na hora que Deus vai falar com Ananias, Deus só diz isso. Se aperrei não, que com ele eu tenho algo especial e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a instrução que Deus deu. Deus não falou para ele, nem mostrou tudo que o apóstolo Paulo ia fazer. Só para que você entenda, não é isso que aconteceu, mas para que não houvesse soberba no coração dele, para que não houvesse inveja no coração dele. Porque isso poderia ter parado ele. Tu já imaginou, irmãos? Se Deus mostrasse para você que é líder de conexão, ou para você que é líder de um departamento, ou para você que ainda está crescendo. Já imaginou, irmão, se Deus abrisse o futuro e mostrasse o crescimento, todo o crescimento que essa pessoa que está do seu lado fosse fazer? Aposto que talvez você não iria investir tanto na vida dele. Porque na realidade nós ainda não estamos preparados para o verdadeiro crescimento. Nós só estamos preocupados conosco mesmo. E eu estou falando com você que está aqui, não é quem está em casa não. Às vezes você não se preocupa com ninguém mesmo não. E você só está indo atrás de pessoas para a sua conexão, para que ela tenha quantidade de gente. Você só está a fim de liderar um departamento porque vai mostrar que você é o líder. Se você quiser pregar no meu lugar, pode vir. A gente conversando outro dia, essa semana, eu disse, eu não estou nem aí, na realidade eu nem me preocupo em ser pastor, não. Eu só quero, por mim eu seria diácono o resto da minha vida. Eu amo o diaconato. E ser pastor, às vezes tem um negócio chato que todo mundo olha e diz, mas também não, é pastor, o cara não pode nem errar, irmão, não pode nem brincar. Pode vir, irmão, pregar no meu lugar, eu nem aperreio não. Se essa for a vontade de Deus, venha ser feliz. Agora se não for, fica no teu lugarzinho aí. E esse é o espírito de Elias, tá? Arrependei-vos porque é chegado assim. Um dos significados da palavra arrependimento é mudança de direção, mudança de pensamento, metanoia, mudança, mudança, mudança. Deus está nos preparando, irmãos, para o verdadeiro crescimento dessa igreja. E sentimentos como esse não pode
não é nem que não deve, não pode existir no nosso meio. Você está entendendo? Simplesmente porque nós não temos tempo. Lembra da contagem dos dias? 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos. Está chegando próximo dos 2000 anos da morte de Cristo. 2033 faz 2000 anos da sua morte. Não estou dizendo que ele vai voltar em 2033. Está dando para você entender? Porque na realidade a contagem não são exatamente exatas. Mas o dia dele voltar está muito próximo. E existem duas formas de você se preparar para a vinda dele. Simplesmente organizar a sua vida para que você suba de boinha, ou a segunda, que eu prefiro ela, organizar a minha vida para que eu suba, né? Mas organizar a vida da maior quantidade de gente possível. E o meu maior desejo é levantar pessoas que possam fazer mais do que eu. E eu falo isso sem demagogia, quem me conhece aqui de fato sabe. Eu amo ver o crescimento das pessoas. Está dando para você entender? Tem um camarada que eu acho que você já ouviu falar nele na Bíblia também, né? A gente está encerrando já. Cara, tem um camarada chamado Barnabé, que acompanhou o apóstolo Paulo por muito tempo. E Barnabé foi tão esperto, né? Que quando soube da conversão dele, trouxe ele para Jerusalém, lá por foco, onde estava todo mundo, que se tivesse que matar, acabava com a igreja logo toda. Todos os apóstolos estavam em Jerusalém, e ele traz esse cara para lá. E a galera não quer muito contato com ele, aí Barnabé disse, se aperreia não, eu tomo conta dele. Uma pergunta para que você pense, não precisa responder. O quão você está disposto a ser Ananias ou Barnabé na vida de outros? Ou você está querendo ser o apóstolo Paulo e achar que você vai escrever a outra metade do Novo Testamento? Porque se ele escreveu a metade, né, do Novo Testamento, tem a outra, né, que você acha que é você. É não, bebê. Tudo já foi revelado. E você é apenas cooperador. Vocês me amam ainda? Para a gente fechar, né? O fechamento. Que a gente precisa cear, né? E eu preciso comer na casa dos outros de graça. Que a melhor coisa de ser pastor é comer de graça na casa dos outros. Vê que negócio legal, cara. Salmo 127, versículo 3. O mais interessante é que isso já estava no Velho Testamento e a gente às vezes passa por despercebido, tá ligado? Davi também era profeta, eu não sei nem se foi ele que escreveu esse salmo. Mas o espírito da profecia, se não foi em Davi, foi na pessoa que escreveu. E o espírito da profecia falou isso em Salmos, ratificou lá em Malaquias, que era um mensageiro, que a gente nem sabe se esse é o nome do profeta mesmo. E é algo que vai acontecer no Novo Testamento. Mas a ideia é de muito tempo. Está dando para você entender? Porque Deus, ele pensa dessa forma. E ele só precisa que a gente entenda. O segredo são as pessoas. O segredo é promover o crescimento delas. Salmo 127, versículo 13, ele diz, a herança do Senhor são os filhos. E aqui, eu sei que Lara é minha filha, e ela é uma bênção. Ela é linda igual o pai, né? Então, foi uma piada, você não riu, mas tudo bem. Ela é minha filha, mas aqui eu não quero nem tratar Laura só. Mas as pessoas que se conectam comigo, está dando para você entender? Aquela expressãozinha que a gente usa, né? Os nossos filhos na fé. Está entendendo? São as pessoas que Deus confia a você para que você desenvolva uma paternidade. Paternidade no sentido de desejar o crescimento dela e ser a pessoa que vai instruir ela. Está dando para entender? Instrução. Por quê? Porque pessoas vão chegar aqui que precisam ser ensinadas. Está dando para entender? Para que elas precisam ser ensinadas? Para que elas cresçam, amadureçam e depois produzam resultados, que é
gerar mais pessoas. Ok? Então o texto diz: a herança do Senhor são os filhos. São as pessoas que Ele confia a você para que você providencie o crescimento e acompanhamento delas. O fruto do ventre, do seu galardão, versículo 3, ele diz: como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos na mocidade. O mais legal é o versículo 5. Feliz, bem-aventurado, mais do que abundante, completo, realizado, satisfeito é o homem que enche de filhos ou de flechas a sua bolsa de flechas, a aljava. Não será envergonhado quando ele pleitear, lutar com os seus inimigos à porta. Feliz é o homem feliz é o homem que consegue entender que esses últimos dias Deus precisa de pessoas que entendam de uma vez por todas que as pessoas que Ele se quiser chegar até você vão ser como flechas na mão de um guerreiro. A ideia é que você vai entender que você precisa fazer parte desse negócio. E você não apenas vai entender, mas você vai
Aleluia. Rapidinho, só a título de sugestão. Tem esse livro lá na livraria, ó. O título é de Kenneth Hagin. Como cumprir o seu destino divino. Princípios bíblicos para a concretização do plano de Deus na sua vida. Tem tudo a ver com o que a gente falou hoje. E esse outro livro só tem 2 unidades, né, Paulinho? Esse aqui? Só tem 2 unidades. Luciano e Kelly Subirá. Como flechas. Preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Só tem 2 unidades. Fica a dica, né? Vamos tomar a Santa Ceia. Jesus, ele morreu na cruz. Porque ele conseguia entender que foi para isso que ele tinha vindo ao mundo. O problema é que muitas vezes a gente não está procurando saber de Deus qual é o plano e o propósito para a nossa vida. A gente só quer fazer aquilo que a gente acha que pode fazer e aquilo que é mais legal fazer. E o mais legal é que Jesus em nenhum momento, e ele veio como homem, Jesus em nenhum momento deixou com que a soberba conseguisse vencer ele. E o mais interessante é que eu tenho certeza que ele foi tentado nisso. Ele foi tentado, né? Lá no deserto pelo Satanás. E um dos aspectos era soberbo. E às vezes que Jesus respondia, né, a pensamentos como, você é o Cristo e tal, ele dizia, não, você que está dizendo, né, tu sabes e tal, e pá, aquela resinha. E não era um joguinho que ele estava fazendo. Era simplesmente lutando o bom combate da fé. Ele tinha certeza quem ele era. Mas a Bíblia diz que ele passou e foi tentado pelas mesmas provações que você foi e que você será tentado. Um dos maiores inimigos que nós vamos vencer nesses últimos dias. Na verdade, um dos maiores inimigos que a gente vai ter que lutar nesses últimos dias, não apenas a distração, mas é com a soberba. Porque como o mundo hoje está todo digitalizado, né? Você faz uma pregação aqui, a galera posta nas redes sociais, daqui a pouco a galera está vendo lá no outro lado do país, no outro lado do mundo. E pessoas vão chegar para você e dizer, cara, isso, aquilo, outro e tal. Mas você precisa entender, irmãos, que nesses últimos dias, Deus precisa do seu coração puro. Eu tenho certeza, irmãos, que pessoas aqui no nosso meio, e fora as outras que chegarão, mas pessoas que estão aqui agora, nesse exato momento, serão usadas por Deus nesses últimos dias para fazer milagres, milagres mesmo, porque nesses últimos dias vai vir uma onda de evidência de milagres. E a pergunta é, como você vai acordar no outro dia? Quando você procurar no Instagram, né, porque é muito rápido, e você vai ver você mesmo curando enfermos, expulsando demônios e levantando mortos. Como você vai lidar com o seu coração no outro dia que você procurar as lives mais curtidas e você vê lá na imagem lá, se o Instagram não bloquear, né? De uma perna sendo puxada, irmãos. E eu sei que Deus pode fazer isso. O cara que é um aleijado, que não tem, o cara que é cotó de um braço, Deus pode, cara.
usar você e você puxar aquele braço para fora e ele sair. Ou você não crê que câncer pode desaparecer? Eu creio. Se você não crê, se aperreia não. Eu estou por aqui. Tamo junto. A ideia é essa, irmãos, porque essa vai ser a resenha dos últimos dias. Vão ser coisas literalmente grandiosas. 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 Mas a pergunta é: você que operar nos dons, como é que você vai estar no outro dia? Hashtag fica a dica, né? Guarda teu coração, irmãos. Porque só você e Deus têm a chave dele. E eu preciso me policiar também, tá entendendo? Porque isso é um mal que vem para todo mundo. E se a soberba tivesse vencido Jesus, ele teria descido da cruz. E você não estaria aqui hoje. A Bíblia nos ensina que ele tomou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo. Isso é o meu corpo. Foi partido por nós. O corpo que foi pisado, irmãos, para que a gente tivesse saúde. E ele partiu, entregou e disse: como? E depois que ele comeram, cara, ele pegou o cálice. Eu sou apaixonado por isso, cara. Pela aliança. Ele pegou o cálice e disse: esse é o símbolo da nova aliança. Ele pegou o cálice e disse: eu faço uma aliança com vocês hoje. Eu vou embora, vou enviar o ajudador, vou enviar o Espírito Santo, e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Estamos vivendo os últimos dias, os 2000 anos, mas estamos vivendo na realidade os últimos dias dos 2 últimos dias. Está dando para entender? Antes da chegada do milênio. E essa frase nunca vai ser tão real para você como será nesses últimos dias. Você não está sozinho, boy. Vai se levantar muita coisa, mas ele está com você. E tem mais, viu? Você consegue. Vamos passar, irmãos, por tudo, porque ele está do nosso lado. E nós não vamos negar a fé. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o cálice da nova aliança, que fez você um com ele, mas um também com seu irmão. Nós não vamos ficar para trás, irmãos. Mas olha para as pessoas que estão aí ao seu redor. Nós não vamos ficar para trás. Mas nós não deixaremos ninguém. Esse é o cálice da nova aliança.